Muito boa noite. É com grande satisfação que aqui estamos na Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, a ABEBM-TV, convidados que fomos para homenagearmos um dos maiores homens deste país, um dos principais responsáveis pela consolidação do Espiritismo no Brasil. Sou um trabalhador espírita, residente na capital de São Paulo, e recebi a incumbência, a responsabilidade de prestar uma homenagem ao aniversariante deste mês, de junho, o comandante Edgar Armon. Vamos ler a página de início deste trabalho. Trata-se de um pequeno trecho de um longo texto, escrito nos anos 30 e encontrado por Ismael Armon, filho do comandante, junto à sua documentação, e que extraímos do livro Edgar Armon, Meu Pai, de autoria do Ismael. A civilização atual é muito relativa. O homem se julga civilizado porque penetrou nos segredos de uma ou outra das leis da natureza e as aplica na sua vida prática, como acontece com a eletricidade. Julga ser civilizado porque se aloja melhor que o troglodita e melhor se veste do que os povos selvagens. Porque em todos os ramos da ciência, acessíveis ao seu cérebro atual, faz descobertas importantes. Porque, pela observação do aspecto de uma camada geológica, se constrói e limita no tempo a idade do mundo. Porque, com o auxílio de lentes poderosas, aumenta o campo de sua visão natural, levando-o a regiões longínquas do éter cósmico, onde surpreende os astros no seu giro luminoso e onde, pelo jogo maravilhoso dos números, estabelece sua marcha dentro de órbitas infinitas. Porque, em sentido contrário, invadindo o campo do microcosmo, surpreende a vida miraculosa do infinitamente pequeno e, com essa descoberta, afasta de seu corpo, vulnerabilíssimo, um grande número de males, dando assim, inegavelmente, um grande passo no caminho da higiene. Porque inventou a tele e a radiotelefonia, enviando seus pensamentos pelos ares, pelos mesmos ares que ele próprio logo depois sulca em aparelhos rumorosos, estáveis e velozes. Por tudo isso. Mas ele, o homem, só terá direito a dizer-se civilizado quando banir da sociedade os vícios que a desonram, quando dominar suas paixões mesquinhas e quando elevar-se na escala moral em limites que bastem para evitar os ódios que geram as destruições recíprocas, estabelecendo assim a fraternidade nesta pobre terra tão vincada de males. Até lá, será o homem unicamente o ser que veio do instinto, que vive do intelecto, mas desconhece ainda a vida do espírito. Agradecidos estamos pela oportunidade de trabalho, em nome do Mestre Jesus, e pedimos aos nossos mentores que continuem
a nos inspirar para que possamos desenvolver o tema de hoje com muita luz e serenidade. Que assim seja, graças a Deus. Esta tarefa é muito delicada, pois o comandante sempre foi avesso a homenagens. E como ele pode ter acesso a este nosso encontro, ao encontro desta noite, desculpo-me desde já com ele por tomar a liberdade de contar um pouco, mas muito pouco mesmo, de sua trajetória na força pública e depois no Espiritismo. A difusão da doutrina espírita em nosso país, somente a partir de 1940, sob o comando de Edgar Armon, organizando a Federação Espírita do Estado de São Paulo, tomou caráter objetivo, concreto e técnico de amplas dimensões. Homem de ampla visão, grande capacidade de realização e perseverança, promoveu a organização que marcou a época porque propiciou novos rumos. As atividades doutrinárias eram dispersas e, quando afloravam na monotonia do quadro geral, tinham aspecto individual restrito, de organismos e de pessoas. Não havia nada de mais positivo que impulsionasse o movimento, uniformemente, com metas certas a atingir no conjunto. Mas vamos à história. Edgar Pereira Armon nasceu em 14 de junho de 1894, em Guaratinguetá, no estado de São Paulo. Seu pai, Henrique Ferreira de Souza Armon, e sua mãe, Leonor Pereira de Souza Armon. Há fortes indícios de que seus antepassados remontem a fidalgos franceses huguenotes, assim chamados os franceses protestantes da época, que por causa da perseguição religiosa de Catarina de Médicis, foram expatriados por volta de 1519. Os Armon procuraram refúgio em Amsterdã, mudaram para a Ilha da Madeira e dali para o Brasil em meados do século XVIII. Muito bem. Edgar Armon fez curso primário e secundário em Guaratinguetá e demonstrava já a sua aptidão à espiritualização. Com 16 anos de idade, iniciou seus estudos sobre religiões e filosofias com ênfase nas doutrinas orientais. Transferiu-se para São Paulo em 1912 e no mesmo ano para o Rio de Janeiro, ingressando no comércio e ao mesmo tempo prosseguindo nos seus estudos. Em 1914, ao romper a Primeira Guerra Mundial, voltou para São Paulo e alistou-se na Força Pública do Estado, que hoje é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Em 1918, com 24 anos de idade, foi declarado aspirante a oficial e em 1919 conquista a patente de segundo tenente. Também em 1919, então com 25 anos, no Rio de Janeiro, casou-se com Nancy de Menezes Armon, filha do Marechal do Exército Manuel Félix de Menezes. Em 1924, chega a primeiro-tenente
alcançando em 1925 o posto de capitão. Formou-se odontólogo, dentista, em 1926, aos 32 anos de idade. Serviu como capitão do Estado-Maior, no Exército, durante a Revolução de 1930. Lembrando que em 3 de outubro de 1930, houve o golpe de Estado, liderado por Getúlio Vargas, que depôs o presidente de então, Washington Luiz. Durante sua fase militar, entre outras coisas, foi auxiliar de serviços do Hospital Provisório, professor de Geografia e História do Brasil, trabalhou na Biblioteca da Força Pública, na Escola de Oficiais, foi professor de curso de formação de oficiais, matriculou-se na Escola de Farmácia e Odontologia, onde se formou, e foi professor de topografia. Atuou nas revoluções de 1922, 1924, 1930 e 1932. O aspecto social do trabalho realizado pelo comandante Edgar Armon, da Força Pública, é fator de muita importância para o estado de São Paulo, principalmente para o litoral norte. No ano de 1931, após uma viagem de férias a São Sebastião, no litoral norte paulista, constatou a precariedade em que a população daquela região vivia. No Arquivo Histórico Municipal da Prefeitura de Caraguatatuba, no litoral norte, referente à construção da antiga rodovia dos Tamoios, encontramos o seguinte relato de Edgar Armon. Abre aspas. Em dezembro de 1931, em gozo de férias e acompanhado de minha família, fui a São Sebastião, terra para nós desconhecida. Aqui abrimos um parêntese, principalmente para as pessoas que não são de São Paulo, para conhecermos um pouquinho dessa região. Hoje, partindo da cidade de Santos, pela rodovia Rio Santos, que hoje existe lá, nós passamos por Guarujá, depois por Bertioga, depois por São Sebastião, também Ilhabela, depois Caraguatatuba, depois Ubatuba e chegaremos a Paraty, no Rio de Janeiro. Paraty divisa com Ubatuba. São 359 quilômetros de praias. Só para se ter uma ideia de que região estamos falando, 359 quilômetros. Fechamos o parêntese e continuamos aqui o relato de Armon. Então ele diz: embarcamos em Santos, no vaporzinho Irati, velha gaiola já usada durante mais de 20 anos na navegação do rio Amazonas, e a bordo encontrei-me com o doutor José Hipólito do Rego, natural da cidade de São Sebastião e ex-deputado estadual por aquela zona. Deste senhor, ouvimos as primeiras informações sobre o estado decadente da região e da necessidade urgente de comunicações terrestres. O único meio de chegar naquela região era pelo Oceano Atlântico, pela praia. Não existiam médicos, farmácias, dentistas, recurso algum. O curandeiro era a autoridade. O povo não plantava, não criava, não pescava, porque não tinha esperança, não tinha recursos, não tinha meios próprios para vender seus produtos. O acesso à região se dava, então, como eu disse, pelo mar.
era um povo pobre no meio da riqueza. Uma região muito rica vivendo na miséria. Tomando conhecimento direto da situação precária em que vivia aquela população, entrei em entendimento com o doutor Emídio Orselli, prefeito municipal, e outros elementos representativos locais, e interessei-me pela construção de uma estrada de rodagem que resolvesse finalmente o problema dessa parte do litoral. Para não perder tempo, comecei imediatamente a estudar o assunto e a coletar elementos relativos ao empreendimento. Era necessário interessar o governo revolucionário da época a respeito desse assunto e, em seguida, obter desse governo os recursos necessários. Regressando a São Paulo, em 20 de janeiro de 1932, procurei o general Miguel Costa, com quem mantinha boas relações de amizade e que era, no momento, o comandante-geral da Força Pública. A esse chefe fiz um resumo das necessidades do litoral e pedi que se interessasse pelo angustioso problema. Esse pedido era, ao mesmo tempo, reforçado pelos prefeitos de São Sebastião, Caraguatatuba e Vila Bela. Como resultado dessas diligências, o general mandou-me que organizasse um plano de ação que fosse viável e estivesse dentro das possibilidades atuais do governo. Aqui fechamos aspas. Então, o comandante Armon era adepto da utilização, da construção de obras públicas, de soldados prestes a serem desincorporados, pois isso não gerava gastos excessivos para o governo. Então, aqueles soldados prestes a serem desincorporados que se interessassem, poderiam trabalhar, não era obrigado, eles poderiam, então, por opção, trabalhar nessas obras. Feito, então, o plano de ação, em seu terceiro item, Armon sugere que a mão de obra seja de soldados, então, fornecidos pela Força Pública, que criaria para isso uma companhia de sapadores. Sapadores são aqueles soldados que fazem trincheiras, cavam túneis, etc. E a alimentação da tropa seria fornecida pela população da região, que seria beneficiada pela obra. Principalmente a região de Planalto, onde fica Paraibuna, de onde começaria a obra, ali tinha e tem até hoje muitos sítios, muita plantação, então seria possível a alimentação por parte da população, né? A alimentação dos trabalhadores, dos soldados. E o plano do capitão foi aceito, então, em 11 de fevereiro de 1932. Edgar Armon solicitou, então, ao DER, Departamento de Estradas de Rodagem, os estudos que já existiam referentes àquele local para poder ter uma base da iniciação da construção da estrada. Porque existiam muitos planos, mas que nunca haviam saído do papel. Como o projeto do Departamento de Estradas de Rodagem não era aproveitável, o comandante resolveu ele mesmo fazer o reconhecimento da Serra do Mar para traçar os planos da execução da obra, da construção. O reconhecimento foi feito a pé, carregando víveres das costas, quase sempre debaixo de chuva. Aqui, uma brincadeira, nós aqui de São Paulo, nós chamamos aquela região de Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba, de tanto que até hoje chove naquela região. Foi por ali que o comandante fez o reconhecimento a pé. E após percorrer
126 quilômetros de mata fechada, verificou que as condições para a construção da estrada no trajeto original, a partir da Serra de São Sebastião, era desfavorável. Retornando a São Paulo, apresentou o relatório ao seu superior, o general Miguel Costa, onde sugere que a construção da estrada seja feita a partir da Serra de Caraguatatuba, por ser de maior rapidez e menor custo. Em 12 de abril de 1932, o comandante inicia a obra à base de machado, picaretas, contando com a mão de obra de apenas 15 soldados, que foi o que ele conseguiu reunir dos 102 soldados prometidos. Perseverante, né? Durante a construção da estrada, o comandante Armon foi chamado para lutar pela causa paulista na Revolução Constitucionalista de 1932. Ele era capitão da Força Pública do Estado de São Paulo. Em 4 de setembro de 1932, recebeu a promoção para o posto de major, que a princípio não aceitou, mas os seus superiores não aceitaram a negativa dele, e foi então elevado à condição de major. Terminada a Revolução de 1932, que ocorreu entre 9 de julho e 2 de outubro, Armon solicitou ao general Valdomiro Lima a autorização para retomar as obras da estrada pessoalmente, e o general, que era um homem de visão ampla, determinou a criação de um batalhão de engenharia com a missão de auxiliar o comandante a concluir a estrada. Em 16 de agosto de 1933, o comandante Armon entregou ao DER, Departamento de Estradas de Rodagem, com os trabalhos bastante adiantados, 2/3 da obra, entregou a estrada para ser concluída em seus detalhes finais. Já era possível descer a serra por meio dessa estrada. Em 1934, elevado ao posto de tenente-coronel, assumiu o subcomando da Escola de Oficiais e chefe do Serviço de Intendência e Transporte, cargo que ocupou até 1939. Muito bom. Paramos por aqui, então, a sua fase militar, para agora falarmos dos primeiros contatos com o espiritismo ao chamado espiritual. Dr. Canuto de Abreu, nascido em Taubaté, São Paulo, em 1892 e desencarnado em 1980, advogado, farmacêutico e médico, pesquisador e escritor espírita e atuante divulgador do espiritismo, trouxe da Europa para o Brasil uma grande coleção de manuscritos de Allan Kardec, que estavam por se perder lá na Europa naqueles tempos, né? Tempos de guerra. E em 1936, Canuto de Abreu convida o Armon a integrar um grupo que se reunia em sua casa. E este passou a participar de trabalhos de estudos e práticas espíritas. Em abril de 1938, com 44 anos, passando pela Praça João Mendes, em São Paulo, foi abordado por um senhor, um pedreiro que havia prestado serviços em sua residência e que se apresentou dizendo ser frequentador de um centro espírita na Vila Mariana e que recebera a incumbência de procurar o comandante
e transmitir-lhe o recado, segundo o qual, em junho do mesmo ano, sofreria um sério acidente. Armand não levou o recado a sério. Mas no dia 28 de junho de 1938, dirigindo seu carro oficial, com o seu filho de 3 anos e meio de idade ao seu lado, sofreu uma colisão com um caminhão-tanque de transporte de água pertencente à prefeitura. Armand, entre vários ferimentos, fraturou os 2 joelhos. E seu filho Ismael Armand, rompeu o para-brisa do carro com a cabeça. Mas ele ficou bem. Ismael veio a desencarnar em março de 2017 apenas, aos 82 anos. Hospitalizado, o comandante recebeu a visita da mesma pessoa simples, o pedreiro que o interpelara na Praça João Mendes, que agora vinha informar-lhe o seguinte: tudo o que aconteceu foi para que ele pudesse, a partir de sua recuperação, trabalhar para o espiritismo. Após várias cirurgias e tratamentos durante meses, no início de 1940, aos 46 anos de idade, foi considerado inválido, portanto, incapaz para o serviço militar, e foi reformado. Durante esse longo período de tratamentos, Edgar teve acesso a uma boa parte da literatura espírita. Quando ainda estava licenciado para a reforma do serviço militar, em 1939, ele passou pela rua Maria Paula, em São Paulo, e notou uma placa com os seguintes dizeres: Casa dos Espíritas do Brasil. Armand, então, entra na Federação Espírita do Estado de São Paulo, é bem recebido por João dos Santos e é apresentado aos demais voluntários da casa. Conheceu assim as dificuldades nas atividades da federação, dentre elas a carência de público. Volta uma semana depois com um programa de organização para a expansão de suas atividades. Abre-se então um ciclo importantíssimo para o espiritismo no Brasil. A expansão da doutrina em São Paulo com a prevalência de seu aspecto evangélico. Em fevereiro de 1940, recebe uma carta de Américo Montagnini, o presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que o nomeia para o cargo de secretário-geral da casa. Divergências, opiniões contrárias, infiltrações de grupos totalmente descompromissados com a codificação kardeciana, efeitos físicos, disputas políticas, etc. Era o cenário que se apresentava, ou o cenário que apresentava o espiritismo desde a sua implantação. A federação recebe então a mensagem da médium senhora N.A., esposa de um tabelião da capital, por meio da qual o espírito Bezerra de Menezes, assumindo a direção espiritual da federação, diz o seguinte: no mundo, o Brasil. No Brasil, esta terra que tem o nome do grande apóstolo. E aqui, esta nossa casa, que será um farol a iluminar a humanidade. Foi por meio de Edgar que o médico espiritual mais conhecido do Brasil criou um sistema de assistência espiritual moderna, de alta eficiência e que serviu de modelo para várias outras instituições do país.
Em 1941, um médium de nome Hélio, que também era médico, convoca Edgar Armond para uma reunião e traz a seguinte instrução de Ismael, preposto de Jesus na condução espiritual do Brasil. E diz o seguinte: dirigir a federação e estabelecer a prevalência do espiritismo evangélico. Armond alegou que essa tarefa exigia a participação de muitas pessoas. Ismael então lhe respondeu: você foi o escolhido, e aqui será o chefe e terá todo o nosso apoio enquanto for fiel ao programa que estabelecemos com toda a liberdade para realizá-lo. A Federação Espírita do Estado de São Paulo era um local de estudos, mas de portas fechadas. E não era uma entidade assim de muita expressão. Era preciso que as portas fossem abertas para a população. Era necessária a criação de métodos eficientes e rápidos para atender ao grande volume de pessoas que passariam a frequentá-la. E a espiritualidade aqui sempre dando ênfase à importância da evangelização. Os salões lotados, apesar de inflamar o público, tinham um efeito de curta duração. Então, logo retomassem ou retornassem aos seus lares, as pessoas caíam na mesmice diária. A massa espírita era dispersa. E assim continuava com o seu individualismo. De reunião em reunião, de palestra em palestra, o espiritismo continuava no marasmo de sempre. Parecia até um, entre aspas, compromisso igrejeiro de ir à missa espírita, mas sem nenhum compromisso com a vivência. Era uma espécie de obrigação religiosa para o desencargo de consciência. O que existia muito e existe ainda hoje são os salões de palestras lotados, grandes auditórios e até clubes para os espíritas ouvirem o seu palestrante preferido. São abordados temas doutrinários, comportamentais, filosóficos e religiosos à luz do espiritismo. Isso é bom e necessário para a divulgação da doutrina espírita, mas não o suficiente para a concepção da ideia de transformação moral contínua. O comandante unificou as práticas doutrinárias na federação, padronizando suas atividades, dentre elas a maneira de aplicar os passes, que eram dados de forma livre, conforme as conveniências de cada aplicador. Após a Segunda Guerra Mundial, o espírito Razin, muito próximo a Armond e grande colaborador da Federação, enviou mensagem dizendo que a humanidade ainda estava muito distante da vivência cristã. Disse ainda que o homem não havia compreendido a eterna mensagem do Sermão do Monte. Jesus precisava ser apresentado à humanidade de forma mais objetiva e, com isso, absorver melhor seus ensinamentos, pois, como disse Kardec, a humanidade não precisa de outra moral a não ser a do Cristo. Em 1950, o comandante cria, então, na Federação, a Escola de Aprendizes do Evangelho, matriculando-se como primeiro aluno. A Escola de Aprendizes do Evangelho é um programa organizado para proporcionar a vivência do cristianismo
como proposta essencial e aperfeiçoamento moral da humanidade por meio da reforma íntima do ser. Busca a renovação do homem, seus sentimentos, pensamentos e atitudes, proporcionando a experiência de verdadeiro autoconhecimento e despertamento de seus ideais divinos. Não se trata de um curso, como habitualmente se entende a partir da palavra escola, mas sim de um processo de iniciação espiritual baseado no Evangelho de Jesus, entendido como a forma mais pura de vivenciar a proposta evangélica do Espiritismo para o bem da humanidade. Havia a urgente necessidade da expansão das escolas para fora das dependências da Federação. Havia centros que estavam se reunindo para elaborar um programa de atividades padronizadas para facilitar não só a aplicabilidade, mas para que o recurso humano utilizado em uma casa pudesse ser aproveitado nas outras. Assistência espiritual padronizada e curso de educação mediúnica, por exemplo. Esse grupo de 6 ou 7 casas que se apoiavam mutuamente numa espécie de cooperativa espiritual, em reunião com Edgar Armon, em sua residência, pois ele havia se afastado da Secretaria-Geral da Federação em 1967, por motivo de saúde, fundaram em 4 de dezembro de 1973 a Aliança Espírita Evangélica, cuja missão é efetivar o ideal de vivência do espiritismo religioso por meio de programas de trabalho, estudo e fraternidade para o bem da humanidade. E o lema da aliança é confraternizar para melhor servir. O grupo de 6 ou 7 centros multiplicou-se e hoje são mais de 340 centros. E há muito mais para falarmos sobre o comandante, o que demandaria horas, mas vamos citar aqui, o comandante criou o Jornal Mensal Semeador, a USE, que é a União das Sociedades Espíritas, isso foi em 1947, a Casa Transitória Fabiano de Cristo, organizou os cursos de passes e de médiuns, inspirou a criação do CVV, Centro de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio, a Fraternidade dos Discípulos de Jesus, a FDJ, uma extensão no plano material de uma fraternidade do espaço denominada Fraternidade do Trevo. Ingressam na FDJ os alunos que concluíram com aproveitamento a Escola de Aprendizes do Evangelho. O comandante escreveu mais de 30 livros, contribuindo no setor doutrinário para a divulgação das verdades espirituais. Finalizamos com o informativo número 4 da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, a FDJ, que publicou um texto com o seguinte título: Mensagem do Comandante Armon aos discípulos da Fraternidade, ditada por ele minutos antes de seu desencarne. A mensagem é a seguinte: queridos irmãos, eu espero que a partir de agora, em um novo período, que é definitivo, haja uma compreensão mais profunda na mente de todos para que a atividade individual seja altamente construtiva no sentido evangélico.
Um abraço a todos. Adeus. Assinado Edgar Armon, São Paulo, 29 de novembro de 1982. Então, gente, essa é a nossa pequena homenagem ao querido comandante Armon. Nós vamos apresentar aqui a bibliografia. São livros, o livro Mensagens e Instruções, de Edgar Armon, editora Aliança. O livro Edgar Armon, Meu Pai, de Ismael Armon, editora Aliança. O livro Vivência do Espiritismo Religioso, do Conselho de Grupos Integrados, editora Aliança. No Tempo do Comandante, de Edelso da Silva Júnior, editora espírita Radu. E a autobiografia de Edgar Armon, na revista O Trevo, de dezembro de 1982. É possível baixar esse trevo de dezembro de 1982 no site da Aliança, alianca.org.br/trevo. Gente, muito obrigado e uma excelente noite a todos.